A gente foi atrás de informações a respeito dos desafios que o Brasil tem. Hoje vamos falar sobre a economia brasileira, que é o pilar, né, para o crescimento, e conseguimos superar todas as dificuldades que estão colocadas, principalmente essa questão do Auxílio Brasil, né, ajuda aos mais vulneráveis. Também temos a questão do emprego a ser enfrentada, apesar do aumento aí da população economicamente ativa, ainda tem muito desempregado no país. Então, esses são desafios colocados que mexem com a vida das pessoas, com a vida das famílias, com a renda, que é fundamental para a sobrevivência e, claro, né, para todas as outras questões que nós vamos abordar ao longo dos dias. Porque o dinheiro, afinal de contas, é que financia a saúde, financia a educação, financia a segurança pública e é capaz de acabar com alguns dos problemas do país. Para a gente começar a nossa conversa aqui, nós podemos lembrar os nossos ouvintes, né, da situação em que o Brasil está hoje e provavelmente o quadro que será entregue para 2023, seja lá quem vencer a eleição de 2022 para a presidência da República, para a Câmara Federal e para o Senado. O PIB brasileiro está nos 2 trilhões e 400 milhões de reais, segundo o último dado divulgado. A inflação brasileira nesse ano atingiu a marca de 4,4%. A taxa básica de juros foi mantida na semana passada na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central em 13,75% e o dólar está cotado hoje a R$ 5,26. Quais são os principais eixos, segundo especialistas que foram consultados por nós aqui da Rádio Bandeirantes, a serem enfrentados para o crescimento? O primeiro deles é a situação fiscal do país. A questão, claro, que está intimamente ligada à inflação, ao emprego, aos auxílios sociais, não só o Auxílio Brasil, mas os outros programas também. O teto de gastos entra nessa discussão, porque a âncora fiscal que está sendo debatida, inclusive essa um pouco mais pelas campanhas, porque os políticos estão sendo de alguma forma pressionados aí pela imprensa e pelos adversários a se posicionar sobre o teto de gastos. As reformas que são essenciais, né, para diminuirmos o gasto público e alcançarmos aí algum poder de investimento, e o capítulo das concessões, que são aqueles serviços do Estado, né, que podem ser passados para a iniciativa privada para que tenhamos investimento e, claro, um melhor desempenho e serviço entregue para a população. Sobre o Auxílio Brasil, né, o Auxílio Brasil é prometido pelos principais candidatos à presidência da República para um piso de R$ 600, alguns falam até num valor superior a isso, 20 milhões de beneficiários, e a conta dos economistas que foram consultados aí pela nossa reportagem, ela é muito parecida, 160 bilhões de reais que o Brasil vai ter que colocar para manter esse programa em pé. Nós ouvimos o especialista em contas públicas, economista Raul Veloso, que disse o seguinte sobre o Auxílio Brasil. O problema do auxílio emergencial é que, apesar de esse aumento que foi concedido só valer até o final do ano, vai ser muito difícil para qualquer governo que entrar retirar esse adicional que foi colocado devido ao apelo desse tipo de medida e às classes que serão atendidas. Bom, isso tudo, né, passa porque o Brasil tem de achar dinheiro para conseguir bancar esse Auxílio Brasil, essa ajuda aos mais vulneráveis em tempo de pandemia e de guerra. É claro que essa ajuda foi necessária para a sobrevivência de muitas pessoas. Agora, a gente precisa olhar direitinho por que não tem dinheiro para isso, né? E aí entra a questão do gasto público. O Brasil, Thaís, é o 7º país em gasto com os servidores públicos. Se você pegar a lista de todas as nações, o Brasil é o que tem aí a 7ª colocação no gasto com o serviço público. Fica sempre a pergunta aqui, e esse serviço é de qualidade? É a contento da população? Né? É um serviço de excelência que precisa desse volume de recursos destinado para bancar então o funcionalismo público? É o dobro do investimento, por exemplo, em educação. É 3,5 vezes o total de despesas com a saúde. Olha o tamanho, o volume de recursos que a gente tem de arrecadar para sustentar essa máquina obsoleta, pesada, né, obesa, como dizia o professor Antônio Delfim Neto. O grande avanço, né, dos tempos recentes foi estancar a sangria das contratações de funcionários públicos. As contas mostram que pelo menos 60 mil
cargos não foram preenchidos por conta de ações que restringiram, então, o avanço dessa máquina pública grande que temos de enfrentar. A meta é a reforma administrativa, que está pronta, já foi desenhada, vai ser discutida pelo próximo Congresso Nacional, e é muito importante que nós tenhamos a clareza do que os principais parlamentares pensam a respeito desse assunto, para que não fique lá engavetada. O governo conseguiu fazer um levantamento, tem os números para discutir com o parlamento, e é claro que isso passa pelo fim do aumento por merecimento e também a questão da estabilidade dos servidores públicos. Professor José Pastor, economista, professor de Relações de Trabalho da USP, diz que o Congresso precisa continuar com essa agenda reformista para justamente destinar mais recursos para o que mais interessa, que é a geração de empregos. Criar um ambiente favorável para os investimentos no que tange às perspectivas futuras. Quer dizer, se o Congresso realmente continuar aprovando esses marcos que já foram até aqui aprovados, do saneamento, da energia elétrica, etc., para o setor privado ser atraído para a infraestrutura, isso é uma grande tarefa que ele pode cumprir. Mas, além disso, precisa encontrar modos de fazer economias para gerar recursos para o setor público voltar a investir no setor de engenharia pesada e de infraestrutura. Quando falamos da economia brasileira, a gente não pode esquecer também do agronegócio, que corresponde a 27% do PIB do país. O Brasil pode, no ano que vem, Cláudio Humberto, se tornar o terceiro maior produtor de grãos do mundo. E aí nós temos desafios que fogem até da política, como, por exemplo, a questão da Ferrogrão, que está parada no Supremo Tribunal Federal, vai estar na agenda política, uma pressão sobre o julgamento para a expansão dessas obras, para diminuir o custo do Brasil, fazer com que o preço fique ainda mais competitivo e possa gerar ainda mais recursos para a riqueza do país. O Brasil hoje está atrás da Índia, pode superar a Índia, é o quarto maior produtor de grãos, soja já é o maior produtor e nós estamos esperando uma safra recorde agora com o início da primavera. O Brasil tem o maior rebanho bovino, é o maior exportador de carnes do mundo, mas fatura menos do que os Estados Unidos e a Austrália. É outro desafio que temos aí para vencer a partir de 2023. E a questão dos pescados, que apesar de muitos rios, ainda não atuamos no mercado internacional com a devida importância nessa questão. Resumindo, meus amigos, os alertas aí para esse ramo da economia, o que você precisa ficar mais atento, para o ano que vem. A questão do preço dos combustíveis, qual vai ser a política de preço da Petrobras? Nós vamos ter um câmbio, um imposto, na verdade, flutuante. Nós vamos conseguir, de alguma forma, equalizar essa questão de uma alta repentina dos preços. Qual vai ser o caminho adotado, então, pelo governo brasileiro nessa questão? Eu já disse aqui e reforço. O teto de gastos, essa âncora fiscal vai terminar, vai ser extinta, nós vamos fazer adaptações no modelo de endividamento do Estado brasileiro. A correção da tabela de imposto de renda, essa também é antiga, promessa que está sendo bancada aí pelos principais candidatos à presidência da República, sem muitos detalhes, mas é uma questão que, claro, iria corrigir uma defasagem histórica que temos, que nunca sai do papel também. Ou seja, essas questões todas somadas à energia, que é fundamental para o barateamento das contas, do custo que o empresário principalmente tem, que o brasileiro tem na hora de pagar sua conta como consumidor também, a expansão da energia eólica, da energia solar, das fontes renováveis, que colocam o Brasil, inserem nesse mercado de economia verde, colocando ainda mais protagonismo. O Brasil é um país que tem muitas oportunidades, isso nós ouvimos de muitos dos nossos especialistas consultados aí, apenas 2 que tiveram aqui a participação no ar, mas ouvimos outros economistas também que nos trouxeram essa janela de oportunidades, se conseguirmos vencer e ultrapassar esses desafios. Parabéns, Pedro, parabéns pelo levantamento fantástico, completo aí da situação da economia brasileira. O Brasil vive de fato um bom momento, sobretudo se comparado ao restante do mundo,
a situação da economia na Europa, como a Sônia tem descrito aqui com muita competência diariamente, assim como nos Estados Unidos e outros países, a situação é periclitante, né? Uma situação de declínio, de inflação se elevando, enquanto o Brasil já superou essa fase, né? Aqui no Brasil a inflação está em declínio, o PIB, o crescimento do PIB, a projeção por enquanto é de 2,4%, 2,39% ou 2,4%, pode até chegar a mais do que isso, o que é espantoso considerando que havia uma enorme aposta, sobretudo dos economistas, no sentido de que o Brasil poderia registrar este ano até um crescimento negativo, né? Houve muita aposta em relação a isso. E um dos últimos dados que me parecem mais importantes, além do declínio da inflação, né? Abaixo dos 6% até o fim do ano, o número a ser celebrado é o fato de o Brasil ter registrado 100 milhões de trabalhadores empregados com carteira assinada. Passou, na sexta-feira foi divulgado isso, né? O Brasil passou essa marca fantástica aí, que é impressionante, né? Você imaginar que temos aqui 100 milhões de trabalhadores com carteira assinada num país em que tinha níveis de desemprego tão dramáticos como tivemos nos últimos anos, de fato tudo isso é muito animador perante o futuro. Tomara que os governantes do futuro não frustrem essa expectativa, não acabem com essa festa que está começando agora. E olha, essa série, Cláudio, mostra que não é por falta de assunto que a campanha eleitoral, que o debate político é dessa pobreza que a gente vê hoje envolvendo os principais candidatos. É só ter um pouco de boa vontade, um pouco de coragem também para falar a respeito daquilo que de fato interessa ao eleitor. Essa campanha aqui me frustrou muito em relação ao quanto os candidatos entregaram para o eleitor a respeito da forma como eles veem o país. No campo da economia, a gente não pode desconsiderar que no ano que vem a possibilidade de recessão mundial é real. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a China também crescendo bem menos do que já cresceu e do que se esperava que esse país gigantesco crescesse, ou seja, o cenário do ano que vem vai ser um cenário desafiador em países que não o Brasil, mas o Brasil, é claro, está incluído nisso tudo. Até porque hoje, como grande exportador de commodities, qualquer marolinha, para citar aqui uma expressão do passado, que aconteça na economia mundial, bate forte aqui também. Dívida pública, inclusão, distribuição de renda, formação do trabalhador brasileiro para enfrentar o mercado de trabalho, poupança interna, de onde vem o investimento para fazer com que o crescimento do país seja mais acelerado, são questões fundamentais, sem falar naquela parte que é de responsabilidade do Congresso e que o Pedro citou muito bem, as reformas eternas, a administrativa que foi proposta desse tamanho assim, né? Só para dizer que foi apresentada e que não andou, e a reforma tributária que não chegou nem perto de algum tipo de consenso. São desafios enormes, alguns eternos, alguns novos, que se colocam aqui, e as campanhas tinham a obrigação de tratar isso tudo aqui por respeito a nós eleitores, de uma forma um pouquinho que fosse mais aprofundada.